vocês viram nas aulas práticas pacientes com insuficiência tricúspide e viram na aula prática paciente com bloqueio de ramo esquerdo. Se vocês lembrarem dessas aulas práticas, vão ver que eu fiz o diagnóstico do bloqueio de ramo esquerdo sem ver o eletrocardiograma do paciente. Era aquela primeira paciente que a gente examinou da enfermaria feminina. Que eu falei para vocês que ela tinha um desdobramento paradoxal de D2. E aquele paciente que nós vimos da embolia pulmonar, também eu falei para vocês que ele tinha um desdobramento paradoxal de D2. E como é que eu fiz o diagnóstico de desdobramento paradoxal de D2 nesses dois casos? Vocês lembram? Eu mostrei a vocês que tinha um TRA, e quando eu mandava o paciente respirar fundo e prender, o TRA se transformava num TAR. Então, o desdobramento, vou explicar agora o mecanismo, mas o desdobramento paradoxal da segunda agulha é um desdobramento de segunda agulha, e quando eu mando o paciente respirar fundo e prender, o desdobramento desaparece. Então, o desdobramento paradoxal da segunda agulha é um desdobramento que existe e que desaparece com a respiração. Então, vamos ver por que isso acontece. Primeiro, eu coloquei o ramo esquerdo. Vocês sabem que a gente tem o ramo esquerdo do feixe de His e que a gente tem o ramo direito do feixe de His. Aqui está o ventrículo direito e aqui está o ventrículo esquerdo. Quando eu tenho um bloqueio de ramo esquerdo, o que vai acontecer? O potencial de ação vai ter dificuldade de chegar aonde? No ventrículo esquerdo. Vai demorar a chegar. Como ele demora a chegar, normalmente eu teria A2, depois P2. Então, o que vai acontecer? O A2, como há um bloqueio de ramo esquerdo, ele vai acontecer depois do P2. Então ele se atrasa tanto que o A2, o fechamento aórtico, acontece depois do fechamento pulmonar. Então vai dar esse desdobramentozinho aqui, P2, A2. Mas quando eu mando respirar fundo e prender, o que acontece? O P2 vai demorar a acontecer. Então eu junto o P2 com o A2. Então vejamos. Quando eu tenho bloqueio de ramo esquerdo, o A2 demora a acontecer e passa a acontecer depois do P2. Há um desdobramento de segunda agulha. Só que você ouve como se fosse um TRA. Como é que você vai saber que esse TRA é um desdobramento paradoxal? Você vai mandar respirar fundo e prender e ele vai desaparecer ou vai diminuir. Aí você prova que é um desdobramento paradoxal. Agora, qual é o mecanismo? E quando eu mando respirar fundo e prender, o P2 vai demorar a acontecer. Então ele vai se juntar de novo com o A2. Por isso que o desdobramento desaparece com a manobra inspiratória. Então o desdobramento paradoxal de segunda agulha é um desdobramento que desaparece com a respiração. Por isso, toda vez que vocês ouvirem o desdobramento de segunda agulha, vocês têm que fazer a manobra respiratória, a manobra de Rivero-Carvalho, que aumentando o fluxo para o ventrículo direito, a válvula pulmonar vai demorar a se fechar e vai juntar, então, os dois componentes. E na insuficiência tricúspide, vamos ver agora o porquê do desdobramento paradoxal de segunda agulha na insuficiência tricúspide. O mecanismo agora é diferente. Normalmente, eu tenho segunda agulha, é o que? Vocês viram? Ela é A2 e é P2. Bom, a insuficiência tricúspide agora. Eu tenho aqui o ventrículo direito, vocês estão vendo aqui o ventrículo direito. Aqui eu tenho a aurícula direita e o sangue sai através de quê? O sangue sai através da artéria pulmonar. Quando o ventrículo direito se contrai, ele joga todo o seu sangue aonde? Na artéria pulmonar. Mas se eu tenho uma insuficiência tricúspide, o que vai acontecer? O ventrículo direito, ao se contrair, ele vai jogar sangue também aonde? Na aurícula direita. Então, a válvula pulmonar vai receber menos
sangue. Então ela vai se fechar o quê? Mais cedo. Então, o P2 que está aqui vai acontecer aqui. Vou ter P2 e depois eu vou ter A2. Quando eu respiro fundo e prendo, eu junto o quê? O P2 com A2. Portanto, na insuficiência tricúspide, eu tenho um desdobramento paradoxal de B2 por antecipação de P2. Por que o P2 é antecipado? Porque o VD, ao contrair, vai jogar sangue não apenas na artéria pulmonar, mas também na aurícula direita. Então, como a artéria pulmonar recebe menos sangue e ela se fecha depois que o sangue passa, ela vai se fechar mais cedo. Se eu, portanto, fizer uma manobra respiratória, eu vou atrasar o P2 e vou juntar. Então, esse desdobramento vai desaparecer com a respiração.